Você sabia que existem descobertas arqueológicas tão misteriosas que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento de hoje, ninguém conseguiu explicar completamente? E o mais louco, todas são reais, documentadas e comprovadas pela ciência. Então já se inscreve no canal, deixa o like logo no início para não esquecer e vem comigo nessa viagem pelo passado, porque alguns desses mistérios ainda desafiam a lógica até hoje. 1. As linhas de Nazca, Peru. No meio do deserto do Peru, existe um gigantesco conjunto de linhas e desenhos feitos no solo, alguns com mais de 2 quilômetros de comprimento. O estranho? Essas figuras só podem ser vistas do alto e foram feitas há mais de 2.000 anos, quando oficialmente não existia forma alguma de voo. São formas de animais, como beija-flores e macacos, mas também figuras geométricas perfeitas. A pergunta é: como e por que uma civilização tão antiga faria algo que só é visível do céu? E ainda mais, com tamanha precisão. 2. O disco de Festo, Creta. Descoberto em 1908 nas ruínas de um palácio minoico em Creta, o disco de Festo é uma peça de argila com símbolos impressos em espiral. O detalhe mais perturbador: a escrita não se parece com nenhum outro idioma já encontrado e até hoje não foi decifrada. Alguns especialistas acreditam que possa ser uma mensagem religiosa, outros acham que é um calendário, mas a verdade é que, mais de 100 anos depois, ele ainda é um enigma total. As cabeças gigantes da Ilha de Páscoa. No meio do Pacífico, a Ilha de Páscoa abriga centenas de estátuas gigantes conhecidas como moai. Feitas de pedra vulcânica, elas chegam a pesar mais de 80 toneladas cada. O mistério não é só como elas foram esculpidas, mas como foram transportadas por quilômetros sem rodas, sem animais de carga e com recursos extremamente limitados. Escavações recentes revelaram que os moai não são só cabeças. Eles têm corpos inteiros enterrados no solo. Mas por que foram feitos e posicionados daquela forma? Ainda é um enigma. 4. O mecanismo de Anticítera, Grécia. Encontrado em um navio naufragado em 1901, o mecanismo de Anticítera é considerado o primeiro computador da história. Com engrenagens de bronze extremamente complexas, ele era capaz de prever eclipses e calcular posições astronômicas com precisão absurda, mais de 2.000 anos atrás. O que mais choca é que a tecnologia usada nele só reapareceria 1.000 anos depois na Europa. De onde veio esse conhecimento? E será que havia outros dispositivos semelhantes que nunca foram encontrados? A cidade submersa de Yonaguni, Japão. Em 1986, mergulhadores encontraram no fundo do mar, perto da ilha de Yonaguni, no Japão, uma gigantesca estrutura de pedra com formas retangulares, escadarias e plataformas. O debate é intenso. Seria uma formação natural ou restos de uma cidade construída há mais de 10.000 anos, antes do fim da última era do gelo? Se for verdade, isso muda completamente o que sabemos sobre as primeiras civilizações. 7. O mapa de Piri Reis. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa tão preciso que até hoje intriga historiadores. Ele mostrava a costa da América do Sul e ia até a da Antártida sem gelo, algo que só seria descoberto séculos depois. O mais curioso, segundo o próprio Piri Reis, ele se baseou em mapas muito mais antigos, de civilizações que ninguém conhece. Será que havia povos avançados mapeando o mundo milhares de anos antes da nossa história oficial? 8. A bateria de Bagdá. Em 1938, arqueólogos encontraram no Iraque um jarro de cerâmica com um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Quando testado, o objeto produziu eletricidade. Isso significa que há mais de 2.000 anos, alguém já conhecia a tecnologia elétrica muito antes de Benjamin Franklin ou Thomas Edison. Para que servia? Talvez para galvanizar metais, fazer experimentos ou, quem sabe, alimentar algum tipo de dispositivo perdido no tempo. 9. Os portões de Stonehenge. Stonehenge, na Inglaterra, não é apenas um monte de pedras empilhadas.
Alinhado perfeitamente com os solstícios de verão e inverno, ele funcionava como um calendário astronômico de precisão milimétrica. O problema é que ele foi erguido cerca de 3.000 anos antes de qualquer registro de cálculos tão avançados. Como povos pré-históricos sem ferramentas modernas, conseguiram mover e alinhar pedras de até 25 toneladas? Até hoje, ninguém sabe. 10. O disco de Nebra, descoberto na Alemanha. O disco de Nebra tem cerca de 3.600 anos e é considerado o mapa estelar mais antigo do mundo. Ele mostra a Lua, o Sol e constelações como as Pleiades, com uma precisão que só poderia ser obtida com telescópios, que só surgiriam milhares de anos depois. Isso indica que nossos ancestrais sabiam muito mais sobre astronomia do que imaginamos. 11. O concreto romano. O concreto que usamos hoje se deteriora em poucas décadas, mas o concreto romano sobreviveu por mais de 2.000 anos e continua firme. O segredo? Uma mistura de cinzas vulcânicas que faz o material se regenerar ao entrar em contato com água do mar. A ciência moderna ainda estuda como reproduzir essa fórmula que se perdeu durante a Idade Média. Ou seja, os romanos dominavam uma tecnologia que só agora começamos a redescobrir. Esses são mistérios reais, estudados pela ciência, mas que ainda desafiam tudo o que sabemos sobre a história. Será que um dia teremos respostas? Ou alguns segredos do passado foram feitos para nunca serem revelados? Se você ficou até aqui, comenta "O passado esconde a verdade" e já compartilha esse vídeo com alguém que adora arqueologia e mistérios.